Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos de volta para mais uma aula das lições bíblicas da CPAD. Este é o programa EBD em Síntese Podcast, programa de responsabilidade do DENEC, da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, e estou aqui hoje na companhia do pastor Márcio Tarcísio e da irmã Ceição Lima, para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. Querido professor Márcio Tarcísio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio, a paz do Senhor, irmã Ceição, a paz do Senhor, todos os irmãos que nos acompanham através deste programa, do podcast EBD em Síntese. Hoje iremos estudar a lição 9 desse trimestre. Cremos que o Senhor nos abençoará e o Espírito Santo nos dará a compreensão daquilo que foi proposto para essa semana de estudo. Amém, graças a Deus. Professora Ceição Lima, a paz do Senhor. Paz do Senhor, professor Fábio, professor Márcio. É um prazer novamente estarmos nessa oportunidade para continuarmos esse estudo dessa lição que tem trazido aí tantas reflexões importantes, preciosas para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus. Queremos aqui saudar com a paz do Senhor a todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, que nos acompanha semanalmente no programa EBD em Síntese Podcast. Você pode compartilhar este vídeo com todos os professores da Escola Dominical da sua congregação, com toda a sua igreja. Meus irmãos, hoje vamos estudar a lição de número 9. A lição 9 deste trimestre tem como tema uma família nada perfeita. O texto áureo da nossa lição se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E a verdade prática da nossa lição de hoje afirma o seguinte: tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. A nossa lição de hoje, ela se refere a vários acontecimentos na família do famoso rei Davi, o rei de Israel. É uma família nada perfeita, é uma família que tinha suas dificuldades, seus problemas. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Samuel, capítulo 3, versículos 2 a 5, capítulo 5, versículos 13 a 15, e ainda em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 a 13. Professor Márcio, quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Queridos irmãos, os objetivos da nossa lição são apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão da sua família. O segundo objetivo é descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade na família de Davi. E o terceiro e último tópico é refletir a respeito do problema moral na família. Muito bem. Irmã Ceição, o que é que a gente poderia falar para os nossos professores e professoras da Escola Dominical sobre o cerne da lição de hoje, como uma introdução geral do que vai tratar esta lição de número 9 a respeito da família de Davi? Eu acho que nós poderíamos aí eleger uma palavra que resumiria aí o tema da nossa lição, que seria a negligência por parte de Davi. Ele teve êxito enquanto líder político, né, liderou o país, conseguiu aí unificar uma nação, foi vencedor em várias batalhas, mas com relação à sua família, ele cometeu muitas falhas que trouxeram aí consequências desastrosas que ele levou para o resto da vida. Então, é isso que se resume a nossa lição de hoje, né? O exemplo, o legado, que é tão importante que nós, enquanto pais, possamos nos preocupar com isso, né? Com relação aos nossos filhos. É verdade, meus irmãos, tanto o pai quanto a mãe
eles têm papéis muito importantes, né? O pai tem um papel muito importante na família, como também a mãe, e o pai, como chefe de família, como cabeça da família, tem uma responsabilidade muito grande de criar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. E tudo que o pai e a mãe faz ou deixa de fazer vai ter influência e consequência na vida dos filhos e na vida de toda a sua família. Então, meus irmãos, nesta lição de hoje, nós vamos ver que, apesar de Davi ser um modelo de rei, inclusive a gente vê toda a história dos reis de Israel, sempre o reinado de cada rei lá em Judá e em Jerusalém é comparado com o reinado de Davi, né? O rei fulano de tal andou nos caminhos de Davi, seu pai, ou não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Então, Davi, ele é um exemplo de rei piedoso, de crente piedoso, de crente humilde. Ele foi o grande rei de Israel. Porém, como pai, como chefe de família, como educador dos seus filhos, ele teve bastante dificuldade e foi negligente em várias situações, o que causou várias consequências negativas para a sua família. Então, meus irmãos, nesta lição 9 de hoje, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. Então, Deus tem papel pré-definido na Bíblia Sagrada para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, e quando a gente não cumpre essas responsabilidades, isso pode trazer consequências. Professor Márcio Tarcísio, o tópico 1 da nossa lição, fala que o rei Davi e sua grande família. Davi, o ungido de Deus. O que é que significa isso aí? Davi, um ungido de Deus, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Será que Davi não tinha falha? Era também um pai segundo o coração de Deus? Pastor Fábio, precisamos entender, né, que aqui no contexto da lição, como o autor nos coloca, conforme o primeiro livro de Samuel, ele mostra a decadência do reinado de Saul, e naquele momento, naquele processo, Deus escolhe um substituto para Saul, né, para reinar no lugar de Saul, e esse homem era Davi, o filho de Jessé, o belemita, a quem o Senhor diz: achei Davi o homem segundo o meu coração. Precisamos entender que Davi ele era um homem, acima de tudo era homem. Como homem tem suas falhas, tem suas limitações. No entanto, Davi tinha características que agradavam a Deus. Como o Senhor bem falou, um rei piedoso, um homem temente a Deus, um homem que tinha sensibilidade para as coisas de Deus, um homem que, diferentemente do seu antecessor, Saul, quando errava, reconhecia o seu erro e pedia perdão. No entanto, apesar de todas essas características importantes e que são desejáveis e que nós devemos espelhar, devemos entender que Davi era um ser humano, como eu, como o Senhor, como todos nós, passíveis a erros. Então, Davi não era perfeito. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi não tinha a perfeição em si. Professora, então, o que é que a gente pode acrescentar mais em relação a esse tópico 1.1 e também em relação ao tópico 1.2, nessa característica de Davi ser um homem de Deus? É algo que não deixa, a Bíblia não deixa dúvidas. Deus escolheu Davi. Deus foi bem específico quando falou com Samuel para que fosse ungir Davi enquanto rei, né? E Deus não errou, apesar de todas as coisas que aconteceram lá na frente, não há nenhum apontamento que possa dizer, Deus se engana. Deus não se engana com relação a essas coisas. E Deus escolheu Davi e ungiu para exercer esse cargo importante na nação de Israel. E o tópico 2 afirma, ele era um homem de Deus, porque o Espírito do Senhor operava através de Davi. Todas as habilidades que ele tinha, o êxito que ele tinha nas suas batalhas, era o Espírito Santo quem
trabalhava na vida dele, instrumentalizava Davi, e com isso ele teve sucesso nas suas batalhas. Então, realmente, Deus se manifestava na vida de Davi, porque Deus tinha aquele propósito de fazê-lo rei, e com isso beneficiar Israel através de um reinado característico, como já foi falado, né, que é referenciado em toda a Bíblia, né, e Deus tinha esse propósito na vida de Davi, e nisso ele foi bem sucedido. Teve esse nesse trabalho. É verdade, meus irmãos. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é no contexto do perfil dele para ser rei de Israel. É no contexto da substituição de Saul pelo rei Davi. Então, Davi tinha o perfil que Deus queria para reinar em Israel. Então, essa expressão, um homem segundo o coração de Deus, não significa perfeição, não significa perfeição. Significa apenas que tinha um perfil adequado para exercer a função de rei de Israel, e apesar das falhas inerentes a qualquer ser humano. Então, Davi, assim que foi ungido rei, o Espírito de Deus passou a capacitar Davi para o exercício daquela função. 1 Samuel 16 e 13 diz que daquela hora em diante, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas, em relação à família de Davi, conforme diz o tópico 1.3, Davi, ele teve muitas mulheres e concubinas. Ele, vamos dizer assim, foi um rei que se destacou, não como seu filho Salomão, óbvio, mas ele teve muitas mulheres. Ele se destacou muito nessa questão da poligamia, que era um costume antigo e que nunca foi a vontade de Deus, nunca foi o projeto de Deus para nenhuma família, e era comum na cultura da época, nas monarquias da época, os reis terem várias esposas, e cada esposa dessa tinha ou não filhos. No caso de Davi, ele teve muitas esposas e teve muitos filhos com essas esposas. Inclusive, a nossa lição aqui traz, o comentarista diz que ele teve mais de 20 filhos com suas esposas e concubinas. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles, e ficou difícil de organizar. Inclusive, eram filhos de esposas diferentes, e aí dificulta cada vez mais a educação dessas crianças, a educação desses filhos, e ele se ocupou muito no seu reinado para estabelecer o seu reino. Ele sofreu muita perseguição antes de assumir o trono. Depois que foi ungido, até assumir o trono lá em Hebrom, ele primeiro assumiu o reinado em Hebrom, em Judá, durante 7 anos e meio. Depois foi que ele conquistou o reinado de todo Israel e foi reinar em Jerusalém. Reinou 33 anos em Jerusalém e, ao todo, 40 anos e meio como rei de Israel. Mas ele trabalhou muito, ele lutou muito, em muitas conquistas territoriais, muitas batalhas. Então, era um pai extremamente ocupado com as tarefas e as funções do dia a dia, e que tinha pouco tempo para perceber, para dar atenção aos seus filhos e à sua família, e isso também serve de exemplo para nós hoje. Os pais trabalham, estudam, têm os seus planos, seus projetos no dia a dia, mas a gente precisa ter cuidado para que a gente não venha a negligenciar a atenção, o amor, o carinho, o cuidado com os nossos filhos no dia a dia. Então, ele esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares, e certamente isso trouxe consequências na educação e na formação dos seus filhos. Então, como diz a sinopse aqui do tópico 1, o rei Davi era um homem ungido e de Deus. Entretanto, a sua família fugiu ao ideal divino. Ele era uma pessoa exemplar como rei,
porém nada exemplar como pai. Professor Márcio Tarcísio, aqui no tópico 2 da nossa lição, fala de filhos e parentes na casa de Davi. O comentarista coloca aqui alguns episódios negativos que ocorreram na família de Davi, e ele lista aqui vários personagens da família de Davi, personagens que estavam envolvidos, em alguns problemas que aconteceram, e temos aqui Tamar, Absalão, Amnon e Jonadab. Mas será que todos esses personagens fizeram coisas erradas ou negativas, ou a gente tem alguma exceção aí? É verdade, pastor Fábio, o comentarista ele vai trazer aqui nesse segundo tópico alguns filhos e parentes de Davi que estiveram no cerne, envolvidos nesse contexto que geraram conflitos na casa de Davi. E desses quatro personagens, o comentarista ele cita 3 filhos de Davi e um sobrinho de Davi. No entanto, entre os personagens citados, nós podemos destacar Tamar aí como uma vítima de uma situação, que aconteceu dentro da casa de Davi, entre ela e o seu irmão, de uma forma que não era a intenção dela. Ela era vítima ali, porque a Bíblia diz que, conforme está em 1 Crônicas, capítulo 3, que Tamar, ela era filha de Maaca, e ela era, portanto, uma mulher bonita, virgem, e era irmã de Absalão. E essa beleza, a beleza dessa jovem, dessa princesa, ela despertou no seu meio-irmão, Amnon, um desejo, uma afeição, e Amnon ali, que era o primogênito de Davi, portanto, o primeiro na linha de sucessão ao trono, ele se apaixona por essa sua meia-irmã e comete um ato de incesto contra ela, E ela ainda tenta relutar, mas não tem condição de fugir, e ela é vítima dessa situação dentro da casa do rei Davi. É verdade. Professora Seição, o que é que você gostaria de acrescentar mais aqui em relação a Tamar, a Absalão, que eram irmãos, meio irmão é quando a pessoa é irmão só de pai ou só por parte de mãe. Quando é irmão germano, significa que é irmão tanto de pai, filho do mesmo pai e da mesma mãe. No caso de Absalão e Tamar, eles eram irmãos germanos, eles eram irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Professora Seição, o que é que você poderia acrescentar mais em relação a Tamar e Absalão aqui nessa história? É uma história bem trágica, Triste, mas que nos chama a atenção alguns detalhes. Em relação a Tamar, conseguimos ver nela, apesar de na lição não ter um texto detalhado sobre ela, mas a gente consegue ver nas atitudes que ela teve um comportamento de uma moça que era uma moça piedosa, uma moça que teve uma preocupação com a sua modéstia, teve preocupação com a sua condição de virgem, com a condição pecaminosa que envolvia. Isso demonstra que ela tinha conhecimento da proibição da lei, apesar dela dar aquela sugestão para ele, fala com meu pai, mas entendemos que ali era, ganhando algum tempo, não sabemos se Davi iria concordar com isso ou não, Mas a gente consegue perceber isso no comportamento de Tamar, a postura de uma moça que era obediente. Ela foi ao encontro do seu irmão porque o seu pai pediu que ela fosse. Foi anunciado a Davi que o seu irmão estava enfermo e ele desejava a presença da irmã, fazendo uma comida para ele, e Davi pediu a ela que fosse, e ela foi. Foi obediente a seu pai, e quando chegou lá, ela foi vítima dessa situação. Mas deixa esse exemplo para as moças, para as filhas, todo o comportamento e a postura que ela teve diante dessa situação, que foi uma situação que
foi desastrosa para a vida dela. Sabemos como era importante, como é importante a questão da virgindade, da pureza, né? E tudo isso ela demonstrou no comportamento dela. E Absalão guardou aí 2 anos, né, planejando aí a vingança contra o seu irmão que praticou esse ato tão horrendo nessa história, né? Então, nós vemos aí uma série de ações, de consequências, um pecado chamando outro pecado, né? Uma atitude influenciando outra atitude, trazendo aí dores para Davi, para esse pai que não soube lidar em muitos momentos com esses conflitos entre os seus filhos. É verdade. Meus irmãos, aqui em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 1 e 2, a Bíblia diz o seguinte: passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Tamar, quando a gente lê todo o capítulo 13 aqui do segundo livro de Samuel, a gente vê que Tamar era uma moça virgem, ela era preocupada com a pureza, com a castidade, ela sabia que a relação sexual entre parentes não era permitida pela Bíblia. O incesto é justamente a relação sexual entre parentes. E, inclusive, aqui na nossa lição de número 9, na leitura diária da segunda-feira, traz aqui os versículos de Levítico 18:6 e Deuteronômio 27:22, mostrando que a relação sexual incestuosa, ou seja, entre parentes, era proibida pela lei. Então, Tamar tinha conhecimento disso e aconselhou a Amnon não cometer essa loucura. Então, ela resistiu ao assédio de Amnon, lembrando que Amnon era o filho primogênito de Davi e herdeiro, né, primeiro na linha de sucessão. Mas Tamar, ela resistiu ao assédio sexual, resistiu ao abuso sexual de Amnon. Ela era uma moça bonita e virgem, e aí mostra, irmãos, que a concupiscência da carne, o desejo sexual desenfreado, cobiçoso e pecaminoso, que está muitas vezes no coração de muitos homens, faz com que ele eleja determinadas mulheres como vítimas e como objetos do seu desejo e, às vezes, chegam a praticar o mal, como aconteceu aqui, que Amnon chegou ao ponto de abusar sexualmente da sua própria irmã, ele a estuprou, cometendo aquele crime. O irmão dela, Absalão, mas que Absalão era irmão de pai e mãe de Tamar, mas era apenas irmão por parte de pai de Amnon. Ficou muito chateado com isso, evidentemente, por causa desse crime que Amnon cometeu e que Davi não tomou nenhuma providência. E aqui a gente tem que chamar atenção na nossa lição, porque Davi foi negligente e não fez justiça. Davi não fez justiça, não puniu, não castigou Amnon por causa desse pecado de incesto. Então, Absalão, tendo aquele sentimento de justiça, com sede de justiça, a sede de justiça dele se transformou em sede de vingança. Já que o rei, a quem caberia executar a lei, não executou para punir o infrator, o estuprador, então ele se sentiu no direito de planejar uma vingança, de fazer justiça com as suas próprias mãos, e assim ele executou essa vingança. 2 anos depois, ele mandou os seus servos matar Amnon. Professor Márcio Tarcísio, Amnon era filho primogênito de Davi, o primeiro da linha de sucessão. Absalão era o terceiro, e também Absalão matando o primeiro, o trono ficava cada vez mais perto também de
Absalão, né? E aqui no tópico 2.3, professor Márcio, o comentarista ele descreve, né, uma situação aqui bem, vamos dizer assim, detalhada da carnalidade de Amnon, não é isso? Isso, pastor Fábio. O comentarista nos traz aqui no tópico 2.3, falando sobre a trajetória de Aminon, diz que quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido de Deus para reinar, ele casou-se com Ainoã, e dessa união com Ainoã gerou Amnon, conforme está descrito em 1 Samuel 3:2. Então, feito o homem, entre outros irmãos nascidos, Amnon ele demonstrou algumas características, como desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. E foi justamente por esses motivos de comportamento que ele apaixonou-se doentiamente, né, por sua meia-irmã Tamar. Como o senhor já enfatizou, Tamar era a filha de Davi, irmã legítima de Absalão. No entanto, de Aminon, ela era uma meia-irmã. E ali, Aminon, ele se apaixonou doentiamente por sua irmã Tamar, e nessa paixão obsessiva, ele ficou doente, de angústia e de um desejo, né, incontinente por ela. E por isso não comia, não bebia, e dominado por essa paixão, ao mesmo tempo, desconhecida por Tamar. Ele tinha essa paixão que, segundo o texto nos revela, e o comentarista enfatiza, Tamar não tinha consciência das reais intenções do seu irmão Aminon, né? E é tanto que Aminon, ele se aconselha com o seu primo, e o seu primo dá a ele uma orientação para que então ele pedisse ao pai que, quando o pai o viesse visitar, que introduzisse a sua presença a sua meia-irmã, Tamar, para que Tamar, então, o alimentasse. E, atendendo a Aminon, Davi, de forma inocente em tudo isso, orienta a Tamar vir a estar com Aminon, e naquela situação acontece toda a tragédia de Aminon abusar sexualmente da sua irmã Tamar, né, movido pela paixão descontrolada, e que, conforme a Bíblia fala, logo após o ato, ele enjeitou-a, né, ele desprezou-a. Isso foi algo assim também muito terrível para aquela jovem que, além de ter sido abusada sexualmente, abusada por seu irmão, no final, todo o afeto que ele tinha por ela foi transformado em ódio, em repulsa. Ele não quis mais nenhum contato e nenhuma responsabilidade pelo ato que havia cometido. Professor Márcio, irmã Conceição, professora Conceição, demais irmãos e irmãs que nos assistem e nos ouvem no EBD Síntese Podcast, essa situação de Amnon, ela leva-nos a uma reflexão muito importante em termos, já pensando aqui em aplicação dessa lição, dessa situação aos nossos dia a dia. A gente observa, a gente precisa resgatar mais a doutrina da depravação total da humanidade e resgatar a verdade bíblica de que todos nós, seres humanos, temos uma natureza carnal, pecaminosa, inclinada sempre ao pecado. O pecado afetou toda a nossa vida, corpo, alma e espírito humano, tudo afetado pelo pecado. E nós, seres humanos, podemos, né, às vezes, cair em tentações, e, às vezes, determinados indivíduos podem dar vazão a determinadas cobiças, né, ou concupiscências da carne e dos olhos. Então, tem pessoas que têm uma fraqueza muito grande para roubar, outros têm uma fraqueza muito grande para praticar violência, outros têm uma fraqueza muito grande para mentir, para falar mal dos outros, outros têm uma fraqueza muito grande para enganar, né? Outros são muito tentados a dar vazão a todos os impulsos sexuais,
Outros têm uma fraqueza, uma tentação muito grande em diversas áreas da vida, mas nós, meus irmãos, precisamos ter cuidado. Nós não podemos dar vazão aos nossos desejos de forma descontrolada. A Bíblia fala isso lá em Romanos 1, de paixão infame. Então, a gente precisa ter cuidado. Não é porque eu estou sentindo, não é porque estou desejando, não é porque o meu coração quer, não é porque o meu coração pede, não é porque eu acho que eu vou ficar feliz com isso. Meus irmãos, tenhamos cuidado com a concupiscência da carne e com a concupiscência dos olhos. Amnon, ao olhar para sua meia-irmã Tamar, ele não viu nela uma jovem pura, uma princesa pura, uma irmã dele, e filha também do seu pai, que ia ter um futuro, que ia casar, constituir família, etc. Ele não amava ela com o amor de irmã, mas ele transformou Tamar em objeto da sua cobiça sexual, do seu desejo sexual. Ele fixou os olhos nela e queria possuí-la sexualmente. Ele não queria constituir uma família com ela, não queria viver, construir uma família, não. Ele queria satisfazer os seus desejos sexuais. E esse desejo dele era tão exagerado, tão intenso e tão exagerado, a ponto de ficar doente, morrendo de vontade, a ponto de ficar de cama. Então, meus irmãos, a gente precisa ter cuidado, precisamos ter cuidado, não podemos dar vazão aos nossos impulsos sexuais. Vivemos numa sociedade que diz que é proibido proibir, vivemos numa sociedade que prega não se reprima, que você tem que fazer o que o seu coração pede, que é assim mesmo, você não pode lutar contra a sua própria natureza. Já pensou se todo mundo fosse dar vazão aos seus instintos e aumentar cada vez mais, não somente os pecados sexuais, mas pecados de toda a natureza? Então, a palavra de Deus, ela nos coloca limites. A gente precisa lutar, meus irmãos, contra os instintos da nossa própria natureza, que é carnal, pecaminosa e sempre inclinada ao pecado. Irmã Conceição, e quando a pessoa já tem uma inclinação dessa, uma cobiça da carne, a cobiça dos olhos, de forma desenfreada, e ainda acha um conselheiro, um parente, um conselheiro para dar um mau conselho, estou lembrando agora do conselho de Aitofel, para dar um conselho, para fazer um plano, quer dizer, é uma coisa ardilosa, calculada, fria, com dolo, com intenção, planejada. Então, esse Jonadab era terrível, né? Jonadab é o tipo de conselheiro que você tem que manter a léguas, né? De distância, É verdade. porque influenciou o plano, ele foi quem, na verdade, ele arquitetou o plano e deu a ideia toda ali, deu o pontapé. E, além do mais, lá na frente, na continuação da história, ainda se mostrou um sujeito bem dissimulado. No capítulo 13, lá no versículo 30, depois que acontece o desastre do assassinato de Amnon, e chega aquela notícia para Davi que todos os filhos do rei tinham morrido, aí ele, não foi todos os filhos, não, foi só Amnon, porque Absalão já tinha decidido fazer isso desde aquele dia. Então, ele, na presença do rei, ali meio que acalmando, só que sendo ele ali participante ativo do plano maldoso de Amnon. Então, muitas vezes acontece isso na nossa vida, e é uma preocupação que a gente deve ter, principalmente com relação a problemas familiares, né? Não são todas as pessoas. O aconselhamento bíblico e o aconselhamento no âmbito da igreja é um trabalho muito precioso e precisa que a gente faça essa separação. Procurar pessoas que saibam dar conselhos e que não vá ali dar um apoio, de repente tá um casal sofrendo, está pensando numa separação, está pensando que a saída é um divórcio,
está pensando que a saída é dar um tempo, e aí vem uma pessoa que não valoriza o casamento, não valoriza a família, e de repente dá um conselho todo torto, todo contrário ali ao que a palavra de Deus pensa, ao que a palavra de Deus ensina. Então, Jonadab representa esse conselheiro aí do mal, né? Um conselheiro que encaminha a pessoa para o abismo. E esse tipo de conselheiro a gente deve fugir, né? A gente não deve receber conselho de pessoas que não tenham o pensamento firmado, a visão firmada naquilo que a palavra de Deus ensina. Essa pessoa que não tem essa visão bem definida a respeito da palavra, ela tende a relativizar os problemas. Então, ela vai tender a levar a pessoa a sempre condicionar e vai desprezar o ensino da palavra de Deus. Então, Jonadab, ele representa essa pessoa. E a gente precisa ter os olhos abertos, o discernimento do Espírito Santo para se manter distante, né? Blindar os ouvidos para esse tipo de conselheiro. Com certeza, irmã Conceição. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado. Todos nós sofremos tentação. A própria Bíblia diz, né? Não veio sobre vós tentação que não fosse comum a todos os homens, a todos os seres humanos. Todos nós somos tentados e, às vezes, uma pessoa é mais tentada numa área do que outra. Ser tentado não é pecado, porém, é pecado se você ou eu, se nós cedermos à tentação. E quando a pessoa está sendo tentada, por exemplo, a praticar um pecado de ordem sexual, aí se ele achar alguém que o aconselhe e diga, não, isso não tem problema não, isso aí é porque a Bíblia é retrógrada, é porque a igreja reprime, mas a sociedade, estamos no século XXI, isso aí é permitido. Então, a sociedade, o meio no qual onde a gente vive, ela escolhe determinadas práticas como lícitas ou ilícitas e incentiva outras. Então, a gente precisa ter cuidado. Nosso parâmetro é a palavra de Deus. Então, vamos nos aconselhar na palavra de Deus, vamos nos aconselhar com homens e mulheres de Deus maduros, idôneos, que tenham experiência e tenham o conhecimento e a orientação da palavra de Deus para nos encaminhar. Porque, às vezes, a pessoa está tendo uma tentação desenfreada, uma paixão infame, uma cobiça da carne, uma cobiça dos olhos, uma coisa desenfreada, aí pega um conselheiro desmantelado e vai dizer, olha, você tem que mais é que fazer isso mesmo. Aí fica a coisa complicada. Uma outra coisa, meus irmãos, que eu gostaria de chamar a atenção é sobre o papel da pornografia no despertar e no incentivar a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. No caso aqui de Amnon, não teve papel aqui da pornografia, né? Foi só os olhos dele em ver a sua irmã bonita e ele desejou. Mas quando existe também uma influência externa de uma pornografia, a gente vive numa sociedade muito pornográfica, muito erotizada, onde você tem muitas propagandas e muitas coisas, as roupas, as vestes, os comportamentos, as músicas, as artes, tudo na sociedade gira em torno do sexo e em torno da lascívia, da sensualidade, de explorar a sensualidade, principalmente a sensualidade do corpo da mulher, para despertar o prazer, a cobiça sexual do sexo oposto. E aí o que é que acontece? A maioria dos homens na sociedade tem certo controle sobre as suas concupiscências carnais, mas numa população de milhares e milhares de pessoas, aqui e acolá aparece um tarado. Aqui e acolá aparece um tarado, uma pessoa que não tem controle sobre os seus impulsos sexuais, que não tem controle sobre as suas cobiças sexuais e acaba cometendo um crime de estupro, e acaba abusando sexualmente das mulheres. Então, isso serve de reflexão. Tenhamos cuidado, meus irmãos, porque a própria natureza carnal, pecaminosa que está dentro de nós, ela toma toda a iniciativa,
dessa cobiça da carne e dos olhos, mas quando é estimulada por fatores externos, como a pornografia e a lascívia, aí potencializa esta situação. Professor Márcio Tarcísio, tudo isso a gente viu aqui. Agora, no tópico 3 da nossa lição, que vamos dizer assim, o tópico mais importante, onde ele coloca aqui os problemas morais na família de Davi, e ele começa aqui o tópico 3, ponto 1, falando das consequências de sua falta de domínio próprio, né, de Davi, e como isso influenciou nos seus filhos. Isso, pastor Fábio, o comentarista vai nos trazer nesse primeiro tópico, né, a condição ainda daquele fato do pecado cometido por Davi com Batseba, a mulher de Urias, aquele crime premeditado que está registrado no capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel, que relata justamente esse adultério do rei Davi com Batseba. E no capítulo 12, né, apesar de ter cometido, todos nós entendemos, já estudamos outros momentos na escola dominical sobre essa temática, Davi comete esse adultério e tenta encobrir todos esses fatos, e nesse projeto de tentar se livrar do ato que havia cometido, ele então finda, né, no final de tudo, por tentar várias formas, não consegue, então termina a morte de Urias. E Batseba colhe. Mas no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, Deus levanta o profeta Natã e repreende ali Davi, falando a ele do seu pecado, trazendo à tona o seu pecado de adultério e as consequências desse seu ato. Então, aquele ato de Davi em errar, né, maculou a sua história e trouxe consequências danosas, né? Diz assim o comentarista, que o capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Porque Deus, usando o profeta Natã, falou claramente que haveria um castigo, haveria uma punição pelo ato que Davi havia cometido, porque Davi também deveria morrer, mas Deus havia perdoado Davi, no sentido de que não iria morrer, mas as consequências dos seus atos cairiam sobre ele, sobre a sua casa, que enfrentaria vários problemas. Então, isso a gente vê na vida de Davi, as consequências, o cumprimento daquilo que foi falado ali pelo profeta Natã, como consequência do seu pecado. E não demorou muito tempo, irmãos, para que tudo isso acontecesse, ao ponto de um dos seus filhos, o próprio Absalão, né, deitar-se com a concubina do seu próprio pai, né, envergonhar-se publicamente o rei em Israel, Davi ser perseguido por seus filhos em condição de tomar seu trono, esse caso de Tamar. Então, a gente pode observar que aquele ato de Davi, aquela falha do líder da casa, abriu portas, brechas, para que outros infortúnios acontecessem dentro do seu lar. Irmã Conceição, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação a esse tópico 3.1? Só acrescentando a fala do professor Márcio, que esse tópico 3, no ponto 1, ele mostra essas consequências, mas também a disciplina do Senhor, né? Deus, através dessas consequências naturais, porque, assim, muitas vezes a pessoa vive um sofrimento, uma situação que não teve a ação direta dela, de algo que ela cometeu. Outras vezes, ela está sofrendo em decorrência de más escolhas, más decisões, e esse foi o caso de Davi, né? As consequências que ele sofreu, e Deus, nessa situação, trouxe o castigo e a disciplina, permitindo aí que ele sofresse
todas essas ações, essas revoltas aí vindo por parte de Absalão. É verdade, meus irmãos, a Bíblia diz em Gálatas 6:7, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. É a lei da semeadura e da colheita. Não podemos escolher os frutos que colhemos, mas podemos escolher as sementes que plantamos. Se plantamos boas sementes, naturalmente, como consequência, vamos colher bons frutos. Se plantarmos más sementes, vamos colher frutos maus. Então, nós temos consequências. O que o pai faz, o que a mãe faz, o que nós fazemos como pais, como chefes de família, tem consequência na vida dos nossos filhos, tem consequência no nosso lar, na nossa casa, e a gente precisa ter cuidado com isso. Davi cometeu um pecado de adultério, ele cometeu o pecado de homicídio doloso, qualificado, de simulação, mas ele se arrependeu. E é importante a gente colocar que o adultério e o homicídio que Davi cometeu eram pecados passíveis de pena de morte, pela lei de Moisés. Mas Deus usou de misericórdia e não, vamos dizer assim, não executou a pena de morte sobre Davi, perdoou o pecado de Davi, evitou que Davi tivesse as consequências da pena de morte, mas não evitou que Davi sofresse as consequências naturais do pecado que ele cometeu, até mesmo para uma questão pedagógica, para que Davi aprendesse que tem consequências até mesmo para evitar que ele cometesse de novo os mesmos pecados. Porque se Deus não nos castiga, se Deus não nos repreende, se Deus não nos admoesta, há uma tendência da gente abusar da longanimidade de Deus e continuar. Então, as consequências também, de certa forma, elas ajudam a refrear o nosso ímpeto, as nossas práticas pecaminosas e também servir pedagogicamente de exemplo para que os outros não venham a fazer a mesma coisa, porque quando os outros veem as consequências negativas do nosso pecado na nossa vida, aí as pessoas vão pensar 2 vezes antes de fazer isso. Aqui em 2 Samuel 12:11, quando o profeta Natan repreende Davi, ele diz: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. A gente precisa, irmãos, ter cuidado na interpretação de expressões desse tipo, porque se a gente fizer uma leitura muito superficial desse versículo, pode achar que Deus colocou no coração de Absalão aquele desejo de possuir as mulheres do seu pai de forma pública, ali armar tendas ao público e de praticar relações sexuais com as mulheres do seu pai para envergonhar seu pai e tal. Não é bem assim. A Bíblia diz que Deus, ele é santo, ele é puro, ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Se Deus reprova determinada prática porque é pecaminosa, como é que Deus vai colocar no coração da pessoa o desejo de praticar aquele pecado que o próprio Deus vai condenar e castigar a pessoa por aquele pecado? Na verdade, Absalão, ele ia ter esse desejo pecaminoso. Então, o que Natan fez aqui, o que Deus fez aqui, foi revelar a priori a Davi o que iria acontecer no futuro, o que ia acontecer como consequência, porque uma vez que Davi cometeu esse pecado de adultério, de homicídio, ele perde a autoridade. Quando um pai comete um adultério, ele perde a autoridade para aconselhar o seu filho em questões dessa área também. Quando um pai ele tem um comportamento reprovável em determinadas áreas da vida, ele não tem força, não tem moral, ele não tem nem coragem de admoestar ou repreender o seu filho
para que não faça aquilo, até mesmo porque ele tem medo do filho passar na cara do pai e dizer: quem é você para estar me dando conselho se você fez a mesma coisa? Então, vai perdendo moral e vai perdendo autoridade. Então, foi o que aconteceu com Davi, né? E, infelizmente, meus irmãos, é muito comum, o ser humano é tão pecaminoso que é mais fácil os filhos seguirem os maus exemplos dos pais do que seguir os bons exemplos. A nossa alma, a nossa natureza é tão inclinada ao pecado que a gente tem mais facilidade de seguir, de copiar, de se espelhar, tem mais facilidade de se espelhar nos maus exemplos dos nossos pais do que nos bons exemplos. Davi era uma pessoa piedosa, era um crente muito piedoso, etc., mas essa qualidade dele não foi, vamos dizer assim, muito presente na vida de todos os seus filhos, mas já as falhas deles foram mais facilmente copiadas. No tópico 3.2, professor Márcio, tem o caso aí de incesto e morte na família. Nós já falamos que incesto é aquela relação sexual de pessoas com parentes, né? Parentes terem relações sexuais, inclusive, era proibido na lei, está aqui na leitura bíblica diária da segunda-feira, Levítico 18:6, Deuteronômio 27 e 22. E nesse episódio, professor Márcio, em que Amnon ele comete esse pecado de incesto, mas o que a gente observa, porque sempre quando tem alguma coisa desse tipo, se levanta discussão, porque muitos homens gostam, quando vem à tona, a mulher denuncia, aí muitos homens dizem: não, mas foi uma relação consentida, foi consentida, a gente namorava e não sei o quê. Nesse caso aqui, professor Márcio, essa relação sexual de Amnon com Tamar foi consentida ou não consentida? E se não foi consentida, isso se enquadraria na situação de estupro? Pastor Fábio, a gente pode perceber, de acordo com o que está descrito e revelado na Bíblia, que aí foi um caso de incesto, porque foram uma relação entre dois irmãos, já era proibido por lei, e eles, como israelitas, tinham conhecimento da lei, de que isso não seria correto, e pela revelação bíblica, essa foi uma relação não consentida por Tamar. Tamar, ela não tinha intenção de que esse fato acontecesse, tanto que, conforme já falamos hoje, ela até levanta a possibilidade de ele falar com seu pai e pedir aprovação para um possível casamento, para que não se configurasse algo assim tão terrível. Então, ela não desejava que isso acontecesse. No entanto, Amnon, ardendo, né, em desejos, na sua necessidade de satisfazer os seus desejos carnais e também orientado, né, incentivado ali por Jonadab, ele acaba por forçar sexualmente a sua irmã Tamar e cometer esse ato, né, esse incesto, esse estupro. Ele estuprou literalmente a sua meia-irmã Tamar, e logo após ele rejeita a sua irmã, a todo aquele amor, todo aquele afeto que ele tinha por ela, transformou-se em um sentimento de desprezo. E o que aqui nós chamamos a atenção, e o comentarista fala, é que tudo isso, né, trouxe como consequência para Amnon a sua morte prematura, porque Absalão, sabendo desse ato, indignado pelo que havia acontecido e também pela omissão do seu pai, o rei Davi, que deveria ter executado a justiça, teria que ter feito aplicado a lei a Amnon, e Davi ele não assim executou, e tudo isso trouxe todo um desencadear de Absalão planejar, premeditar, aguardar ainda um período para que então matasse, providenciasse a morte do seu irmão Amnon, né? Então,
Diz assim o comentarista: depois de ter se deitado com a sua meia-irmã, humilhando-a, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi lhe soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Então, aqui a gente vê a omissão de Davi, né? A omissão desse pai, que é tão conhecido, tão brilhante nas suas jornadas, nas suas guerras, na sua administração, mas que dentro de casa, para com seus filhos, faltava essa aproximação e a severidade também de discipliná-los na medida necessária. E é uma reflexão, pastor Fábio e professor Ascensão, que nós devemos fazer, é essa questão de não descuidarmos das nossas casas, nossos filhos, se nós, como pais, como mães, nós não estivermos atentos para orientar, para disciplinar, nem o pai, né, disciplina o seu filho ou a sua filha com o coração cheio de alegria. Não, é um coração de tristeza, pesaroso, mas a disciplina ela se faz necessária para a formação, para o amadurecimento, para o encaminhamento. A palavra do Senhor nos diz que nenhuma disciplina ao seu tempo aplicada é boa, parece boa, mas ela traz saúde. E se Davi tivesse ali agido de forma adequada com Aminon, talvez essa história fosse diferente. Porque como Davi assim não fez, Absalão alimentou aquele ódio para que posteriormente promovesse a vingança com as próprias mãos, né? Suprindo aquele ato, né, por seu senso de justiça, que aquilo que o seu pai Davi faltou em fazer, Absalão assim premedita e faz isso aí, matando, né, provocando a morte do seu meio-irmão Aminon, e assim, né, o filho primogênito de Davi, o primeiro na linha de sucessão, tem a sua história encerrada de uma forma muito trágica. É verdade, irmãos. Nós vemos aí que, inclusive, a palavra-chave desta lição é negligência. A negligência de Davi. Aqui, nesse caso, Davi foi negligente tanto como rei, que tinha o dever de aplicar a justiça, como foi negligente como pai, que não castigou Amnon por aquela falta, por aquele pecado tão grave, gravíssimo, que ele cometeu, o incesto e estupro contra a sua irmã, e isso não satisfez a sede de justiça natural de Absalão, a irmã de Tamar, e fez com que Absalão ficasse com ódio de Amnon e planejasse o seu assassinato, que aconteceu 2 anos depois, e certamente Absalão ali também ficou muito revoltado com o seu pai Davi, e achando que Davi era fraco, como rei, que não sabia julgar, que não executava justiça, e dando abertura para futuramente Absalão começar a conspirar contra o seu pai Davi, para querer tomar o trono, né? Porque achando que Davi não tinha moral para isso, não executava justiça, inclusive, em muitas situações o povo ia para ser julgado por Davi, e Absalão tomava frente e julgava o povo, tomando já a vez do seu pai, né? E se Davi tivesse cumprido o seu papel, tinha evitado muitas coisas, possivelmente tinha evitado a revolta, a rebelião de Absalão e consequente morte de Absalão, como também teria evitado o assassinato de Amnon. Então, Davi, ele era um paizão que tinha um amor estranho, um amor que não disciplina, enquanto a Bíblia diz que Deus repreende e castiga o filho a quem ama, aquele a quem quer bem. Então, inclusive, na cabeça, na mentalidade de muita gente hoje em dia, é muito contra o pai e a mãe castigar o filho, repreender o filho, admoestar, e aquela coisa toda. Há uma grande discussão na sociedade, e os pais hoje em dia são muito permissivos, deixam os filhos muito à vontade, não impõem limites, não disciplina, faz o que quiser, e aí muitas pessoas enveredam por caminhos tortuosos. A Bíblia diz também em 1 Reis 1:6 que Davi nunca tinha contrariado ou admoestado Adonias. Adonias era outro filho do rei Davi,
que também depois tentou usurpar o trono do próprio Davi. Davi velho, doente, não tinha morrido ainda, mas Adonias tentou tomar o trono. Depois que Salomão assume, Adonias tentou outra vez conspirar contra Salomão. Então, Davi foi muito negligente em colocar limites, em admoestar os filhos. Mas já partindo aqui para a conclusão da nossa lição, para a finalização, irmã Conceição, esse tópico 3.3 eu considero de muita importância, porque ele tem aqui indicações práticas úteis para evitar, para ser aplicada na nossa vida, para evitarmos nas nossas famílias as tragédias que aconteceram na família de Davi. Sim, e essa questão da disciplina é uma das que chama a atenção, né? Para que a gente tome como exemplo. A gente vê um Davi diferente com relação aos seus filhos. É diferente no sentido, em que sentido? Ele, para planejar, fazer aquela, praticar, colocar em prática aquela ideia toda em relação a Batseba, o assassinato de Urias, ele foi muito enérgico, muito ativo, mas já com relação aos seus filhos, ele foi passivo, né? Não teve ali a atitude imediata de disciplinar, e não era qualquer coisa, são crimes. Ali exigia da parte dele, não só como pai, mas também como chefe, líder, né, de uma nação, como alguém que tinha ali a função de aplicar a lei, exigia-se dele alguma atitude. E Absalão, diferentemente dele, né, muito impulsivo, pelo que se mostra da história, foi lá e resolveu, né, fazer a justiça com suas próprias mãos, né? Há um episódio muito curioso de Absalão, que é quando ele pede para ser recebido por Davi. Davi não queria falar com ele, passou um tempo sem falar com ele, e ele quer ali a intercessão de Joabe. E ele manda chamar Joabe não vai, isso acontece por 2 vezes. Na terceira vez, para chamar a atenção de Joabe, ele coloca fogo no campo de Joabe, disse, vem aqui falar comigo. Então, assim, todo esse impulso, né, ele utilizou para essa energia para poder aplicar e se vingar ali do seu pai. Então, como já foi dito, né, essa palavra negligência é a palavra-chave que resume tudo isso. Muitas vezes, nós como pais somos passivos, e a Bíblia nos chama a atenção para essa questão da disciplina, para que a gente seja mais ativo, né, e não deixe passar certas coisas, porque isso só vai crescer e vai refletir no comportamento lá na frente, trazendo consequências desastrosas para as nossas famílias. Amém, irmãos. Então, aqui o nosso comentarista diz no tópico 3.3 que essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância de 3 coisas fundamentais: vigilância, proximidade e exemplo na família. Então, nós, como pais, em primeiro lugar, temos que ser exemplos para os nossos filhos. O pai e a mãe têm que ser exemplo para os seus filhos. Em segundo lugar, tem que ter proximidade, tem que acompanhar, tem que viver junto, conviver com os filhos. Tem pais que estão tão ocupados em ganhar dinheiro, em viajar, em sair com os amigos, em curtir a vida com os amigos, estão envolvidos nas coisas da igreja, estão envolvidos com tanta coisa nesse mundo e nunca tem tempo para um filho, nunca tem tempo para a filha, nunca tem tempo para a família, e assim ele fica longe. Vive apenas debaixo do mesmo teto, dorme apenas debaixo do mesmo teto, mas não sabe o que está acontecendo. Às vezes um filho, uma filha está com um problema emocional, um problema espiritual, físico, enfim, e o pai e a mãe nem sabem o que é que está acontecendo. Então tem que acompanhar de perto, tem que ter proximidade e muita vigilância, porque o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor dos nossos filhos, das nossas vidas, das nossas famílias, buscando a quem possa tragar. Então, muito cuidado, meus irmãos, vigilância, proximidade e exemplo são 3 antídotos fundamentais para protegermos as nossas famílias, para que ela não venha a ter
problemas trágicos como teve na família de Davi. Professor Márcio Tarcísio, suas considerações finais em 1 minuto para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Depois também vamos ouvir a irmã Conceição também em 1 minuto com as suas considerações finais. Qual é a palavra final que você deixa para as nossas famílias baseada nesta lição? Pastor Fábio, uma palavra que eu deixo é a questão do cuidado que devemos ter, né, com a nossa família, com os filhos, com os cônjuges, com todo, e assim, disciplinarmos na medida certa, com sabedoria, não no fervor das emoções, e também se vigiar, né, sermos vigilantes quanto a nós mesmos, porque aqui, né, hoje foi pouco para a gente poder debater tudo o que aconteceu, mas na volta de Absalão, né, a gente vê ali um pai que perdoa, aceita o filho de volta, mas passa 2 anos sem falar com o filho. E isso aí gera um outro problema. Então, também nós temos essa vigilância, irmãos, da comunicação. Mesmo o filho errando, mesmo o filho acertando, mas que nós não fechemos essa porta da comunicação, do sentar, do conversar, do ouvir, do se abrir, né? Isso é benéfico, é algo que a gente tem que ter cuidado. Nesse corre-corre da vida, no ativismo, é necessário, irmãos, e é urgente pararmos, sentar, olhar no olho, ouvir, né? E liberar perdão, irmãos. O pai, a mãe, ele precisa, acima de tudo, liberar perdão, amar, mas não um amor permissivo, um amor cuidadoso, zeloso. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê graça e que nós possamos, irmãos, aprender com esses casos, né, que aconteceram na família do grande rei de Israel. Professora Conceição, suas considerações finais. Pegando o gancho aí do professor Márcio, também nesse sentido, já que a gente vive esse tema na sociedade como um todo, e também na igreja, né? Questão dos relacionamentos, a saúde mental e a saúde dos relacionamentos, né? E a gente vê que nesses relacionamentos de Davi com seus filhos, houve muito isso, a quebra de comunicação, de confiança, e abre portas para muitas coisas, né? Abre portas para os conselheiros como Jonadab, né? Que a gente viu. Então, que a gente tenha esse cuidado, né? De manter essa blindagem da nossa família, essa proximidade, para lutarmos contra essas setas que o inimigo tenta a todo tempo atacar aí a harmonia, o bem-estar da nossa família. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. Chegamos ao final de mais um EBD em Síntese podcast. Nós agradecemos a você pela audiência, por nos acompanhar semanalmente. Deus abençoe você e sua família. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial lá na nossa classe de escola dominical, lá na nossa congregação. Vamos todos à escola bíblica dominical aprender. E você que é professor, professora, ouça o nosso programa, assista o nosso programa para se preparar melhor, cada vez mais, para a sua aula de escola dominical. A paz do Senhor para todos vocês, a paz do Senhor, pastor Márcio, a paz do Senhor, irmã Conceição, e até o próximo programa, se Deus quiser.